nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 30, nesta quarta-feira, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Jesus aqui está falando para nós do reino. Nós nunca podemos esquecer que o reino é o próprio Jesus. Ele fala do reino, a palavra do reino em grego é basileia, ele fala do reino, mas ele mesmo é o reino. Ou seja, aonde Jesus chegou, aonde Jesus se instala, aí está instalado o reino de Deus. Aí está instalado a salvação, aí está instalado as maravilhas. Agora, irmãos, preste atenção. O reino de Deus, ele é gratuito, ele é para todos. Jesus veio para todos, todos. Mas aqui tem um detalhe que eu não sei se você percebeu nesse evangelho. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Escondido. Que precisa ser procurado. Isso quer dizer algo para nós. Isso quer dizer que a vida em Deus, a vida espiritual, a vida de intimidade com o Senhor, ela não é algo que está aí na esquina, não é algo que a gente compra na farmácia, não é algo que está assim, né, às claras para todo mundo. Não está às claras. É preciso ser procurado. Por isso Jesus diz no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus: procurai e encontrarei. Batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede recebe, aquele que procura ele encontra. Então isso significa dizer que a vida espiritual, a vida do reino de Deus, o descobrir a vida espiritual é algo que requer de nós um certo esforço. E eu gostaria de dizer aqui que esse esforço não é um esforço pelagiano, não é algo que a gente captura e a gente faz simplesmente pelas nossas forças, não. Mas nós precisamos procurar aquele que é o autor da graça. Isso é muito importante, que Santa Teresa d'Ávila, certa vez, ela teve uma visão da alma humana. E a alma como se fosse um castelo. Bem estilo Santa Teresa, né? Bem medieval, né? Então, ela tem essa visão baseada naquilo que ela conhecia. Então, a visão da alma humana é como se fosse um castelo, com vários aposentos, e no meio do castelo estava lá nosso Senhor. Então, nós precisaríamos percorrer, né, as moradas até chegar àquela principal, que é um encontro definitivo com Deus. Ou seja, é um processo de configuração, uma palavra que a gente entende bem nos dias de hoje, né? A gente, quando quer fazer um computador, por exemplo, vamos configurar isso aqui. Então a gente coloca a coisa do nosso jeito. Você configura, você arruma, você organiza, né? Qual a configuração disso? Então é uma configuração nossa a Cristo. Nós vamos nos tornando do jeito de Jesus. Se tornar imagem, verdadeiramente aquilo que o livro do Gênesis, capítulo 1 do livro do Gênesis diz: Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Nós precisamos recuperar em nós,
né? O batismo faz isso, mas nós precisamos então deixar que o homem novo, ele nasça, ele brote, ele venha para fora. Então, o reino de Deus, que é Jesus, ele precisa ser procurado. Agora, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Veja, estamos num processo hoje de que o mundo ele está fazendo exatamente o contrário conosco. O barulho do dia a dia, as telas, todo tipo de distração. Nunca se viveu hoje numa época de tanto entretenimento. Mas não se iluda, irmãos. Muitos desses entretenimentos são uma grande distração para que a gente não procure. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa se entreter, não é isso. Mas nós não podemos viver uma vida somente de entretenimento. Não. Somente uma vida de lazer. Não podemos. Nós precisamos buscar aquilo que é o mais importante. Esse reino é Jesus. E volto a dizer, esse reino ele está escondido. Ele precisa ser procurado. E volto a dizer, como nós vamos encontrar esse reino? Por uma vida de recolhimento, por uma vida de oração, por uma vida de ter horror ao pecado, aquilo que o Sagrado Coração de Jesus nos ensina, naquele maravilhoso livro da minha biblioteca católica, lançou um livro belíssimo sobre o Sagrado Coração de Jesus. Lá tem uns pontos para a gente amar o Senhor e se unir a Ele. E lá vai dizer, primeiro ponto, a gente precisa ter um horror ao pecado. Horror ao pecado. Ter uma vida de amizade com Deus. Buscar o Senhor. A palavra de Deus é muito clara. O profeta Isaías diz, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Então a vida espiritual, ela está escondida. Ela não está acessível a todos. Por exemplo, a pessoa que vive aí longe de Deus, chafurdada no pecado, longe de tudo que é sagrado, a vida espiritual não está acessível para essa pessoa. Não está. A vida espiritual está acessível para aqueles que se retiram com o Senhor, para aqueles que se recolhem com o Senhor, para aqueles que têm uma vida, daí vem a palavra santo, separado, daquele que está separado de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Meu irmão, primeira coisa importante, meu irmão e minha irmã, nós queremos uma vida de união com Deus, então nós temos que viver uma vida separada de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E pense aí, o que te separa de Deus? Juninho Casimiro tem uma música maravilhosa, O que me rouba de ti. Eu gostaria de te dizer hoje para você, Jesus aqui está dizendo que o reino está escondido. E quando a gente encontra, é como um tesouro. Nada mais tem aquele valor que tinha. Porque diante da pérola, diante do tesouro que é a vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida de amizade com Deus, nada mais tem aquele valor que tinha. Tudo passa a ser secundário, tudo passa a ficar para depois, diante daquele tesouro que é Jesus. Jesus é o tesouro escondido que precisa ser descobrido. Então, o que nos rouba de Jesus? Pense aí na sua vida, o que te rouba do Senhor? O que te tira da vida de Deus? É o seu celular? Jesus diz, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É o seu computador? É o seu trabalho? É aquelas amizades? É aquele grupinho que todas as vezes que você está com aquele grupo, são até pessoas legais, são pessoas boas, até são pessoas muito inteligentes, mas elas não querem saber de Deus e muito pelo contrário, elas ainda te levam, te roubam de Deus. Ora, o que nos rouba hoje da vida de Deus? Meus irmãos, nada, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum espírito, nada, nem principado, nem potestades, nada pode nos roubar de Deus. Por quê? Simples responder isso. Porque Ele é o sumo bem. Ele é a nossa alegria perfeita. E se nós temos a Ele,
como nos ensina a Santa Madre, Santa Teresa d'Ávila, a quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Nada falta para aquele que tem o Senhor. Então, meus irmãos, hoje eu quero pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça da gente descobrir esse tesouro. Agora, para descobrir esse tesouro, essa beleza da vida espiritual, requer um esforço de nós. Recolhimento, vida de oração, vida sacramental e, acima de tudo, deletar. Vamos usar uma palavra nova, né? Uma palavra da atualidade. Delete. Aperta o delete. Aperta o delete para tudo aquilo que te rouba de Deus. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, eu garanto a você, da parte de Deus, que você vai encontrar esse tesouro. E quando você encontrar, quando nós encontrarmos esse tesouro, tudo mais, tudo aquilo que a gente dava a maior importância, tudo isso ficará em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque diante do tesouro que é Jesus, da vida espiritual, de estarmos com o Senhor, tudo mais perde o sentido diante da beleza do que é Deus. Isso é o céu. O céu, as outras coisas, nós vamos estar tão extasiados diante de Deus pela eternidade que nada nos faltará. Nada será vazio para nós diante da visão de Deus. Estar vendo Deus face a face. Será uma eternidade extasiada de ficarmos assim. Que coisa maravilhosa. Isso nos preenchendo totalmente, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.